Olá, alunos e alunas, estudantes de Química! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula em forma de vídeo com seu professor Heber Barbosa. Neste momento, estamos abrindo o tema Química e Meio Ambiente. E esse é o nosso primeiro vídeo, no qual estaremos estudando Química Ambiental por meio da análise de casos. Bem, estudante, quando eu falo em análise de casos, eu falo em resolvermos questões dos vestibulares do Enem e questões dos vestibulares do SSA com o objetivo de analisar situações avaliando química e o meio ambiente. Sendo assim, eu tenho aqui uma ficha de aula, uma ficha em PDF, que inclusive essa ficha está anexada na descrição deste vídeo. Você pode baixar a ficha, pode estudar com a ficha online, pode imprimir também. Iremos então resolver, analisar questões do Enem e debater as questões ambientais associadas à química. Vamos então à análise do nosso primeiro quesito. Enem 2013. Química verde pode ser definida como a criação, o desenvolvimento e a aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente. Atenção, aluno, o início desse texto é a própria definição de química verde. Sabe-se que algumas fontes energéticas desenvolvidas pelo homem exercem ou têm potencial para exercer em algum nível impactos ambientais negativos. À luz da química verde, métodos devem ser desenvolvidos para eliminar ou reduzir a poluição do ar causada especialmente pelas. Ora, estudante, se você observa as alternativas, você encontra várias fontes de produção de energia elétrica. Todavia, o que se pede aqui é qual dessas fontes de energia elétrica, de produção de energia, devem ser desenvolvidas de melhor maneira a reduzir a poluição do ar causada. Ora, a hidrelétrica não tem um grande efeito acerca da poluição do ar. Aliás, a hidrelétrica também gera efeito ambiental. A partir do momento em que aqueles lagos gigantescos inundam regiões, então a biodiversidade, o meio ambiente, sofre interferências. Nós temos aqui as termoelétricas. Ora, a termoelétrica, ela queima diesel. E diesel é rico em enxofre, dependendo, logicamente, do tipo de diesel. Mas o diesel tem impurezas de enxofre. E essas impurezas de enxofre, elas podem, durante a combustão, gerar SO2, SO3, que são gases ácidos e que geram chuva ácida. Lembrando também que a termoelétrica, quando queima combustíveis fósseis, ela está produzindo, então, gás carbônico, contribuindo para o efeito estufa, a elevação da temperatura do planeta. Esse aquecimento derrete geleiras, eleva o nível do mar. Então, as termoelétricas realmente poluem o ar. Então, devem ser realizadas interferências nas termoelétricas, melhorando a tecnologia para evitar, para reduzir a poluição do ar. Resposta a essa questão, letra B. Mas por que a letra C não é resposta? Ora, estudante, as usinas geotérmicas são aquelas que usam os geysers, fontes de água muito quente que jorram do subsolo. E as usinas geotérmicas utilizam o vapor, a pressão do vapor dos geysers para mover turbinas e gerar corrente elétrica. Temos aqui fontes de energia solar, energia fotovoltaica, que não agride o ar. Temos ainda aqui fonte de energia eólica, que aproveita a força dos ventos para gerar turbina e gerar corrente elétrica, gerar eletricidade. É bom lembrar
que todas essas formas aqui, de alguma maneira, agridem ou têm potencial de agredir o meio ambiente. Todavia, no que se refere a investimentos com o objetivo de reduzir a poluição do ar, a termoelétrica, dentre essas 5 fontes, é a que mais necessita de investimentos. Vamos então evoluir neste momento para o nosso segundo quesito, uma questão do Enem 2013. Sabe-se que o aumento da concentração dos gases CO2, gás carbônico, dióxido de carbono, CH4, gás metano, N2O, óxido nitroso na atmosfera, é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que podem contribuir tanto para a emissão quanto para o resgate desses gases, dependendo do manejo da matéria orgânica no solo. É bom lembrar que a agricultura, através do uso de fertilizantes, gera N2O, óxido nitroso, lançando na atmosfera e contribuindo para o aquecimento do planeta. Então, quando se fala que a agricultura ela pode tanto contribuir para a emissão de gases de efeito estufa oriundos da agricultura é o óxido nitroso. Todavia, a agricultura ela vai resgatar gás carbônico do ar. As plantas, a vegetação, quando está crescendo, está consumindo gás carbônico do ar para gerar matéria orgânica. Então, o texto pergunta: de que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? Letra A, evitando a rotação de culturas. Não, a rotação de culturas não estará associada a combater o agravamento do efeito estufa. Letra B, liberando o gás carbônico presente no solo. Não, gente, isso aqui é totalmente o oposto. Porque imagine que a agricultura liberasse o gás carbônico presente no solo, ou seja, fizesse o gás carbônico supostamente existente no solo avançar para a atmosfera. Você estaria agravando o efeito estufa. Letra C, aumentando a quantidade de matéria orgânica no solo. Aqui sim. Essa letra C é a resposta. Por quê, professor? Porque quando eu falo em matéria orgânica, eu falo em matéria do carbono, matéria orgânica composta principalmente por carbono, ou seja, quando você fixa matéria orgânica no solo, você está fixando carbono no solo. E para fixar esse carbono no solo, você tira carbono atmosférico. E o que significa retirar carbono atmosférico? Significa retirar da atmosfera gases que contêm carbono em sua estrutura. Então, quando falamos em resgatar, em retirar carbono da atmosfera, estamos falando em retirar gases que têm carbono, como, por exemplo, aqui, o gás carbônico. Resposta à letra C. Mas por que D não é resposta? Queimando a matéria orgânica, aluno? Se você queima matéria orgânica, você vai produzir gás carbônico. Inclusive, suas queimadas de matéria orgânica é um dos eventos provocados pelo homem que mais contribuem para o aquecimento global, gerando gás carbônico através justamente da combustão de matéria orgânica. Letra D não é resposta. Letra E, atenuando a concentração de resíduos vegetais no solo. Essa expressão também, atenuar a concentração de resíduos vegetais, não está associada ao combate do agravamento do efeito estufa, fixando aqui nossa resposta como letra C. Estamos nesse momento, então, passando a análise do nosso terceiro quesito, uma questão do Enem, prova de 2009, segunda aplicação. O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos. Isso mesmo, Terra, atmosfera e oceano, tudo pertence ao ciclo do carbono. E diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios também pertencem ao ciclo biogeoquímico do carbono.
Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo. É bom lembrar que o petróleo é um combustível do carbono, é composto orgânico, formado por carbono e hidrogênio. O petróleo é formado por hidrocarbonetos. Então, esses recursos são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. Observe que ele fala: a utilização de combustíveis fósseis interfere de que maneira no ciclo do carbono? Letra A, aumento da porcentagem de carbono contida na Terra. Não, porque você não está criando carbono para aumentar o percentual de carbono no planeta, nem você está destruindo o carbono. Lei de Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo apenas se transforma. Você está transformando uma substância de carbono em outra substância que tem a mesma quantidade de carbono. Você não interfere no percentual de carbono a nível de planeta Terra. Letra B, a redução da taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. Aluno, combustão de combustíveis fósseis não interfere em taxa de fotossíntese. Letra C, aumento da produção de carboidratos. Aluno, queimar combustíveis fósseis não vai gerar carboidrato, não vai gerar matéria orgânica. Letra D, aumento da quantidade de carbono presente na atmosfera. Agora encontramos sim a nossa resposta. Porque quando você utiliza combustível fóssil, você está realizando a combustão dos combustíveis fósseis. Combustível fóssil consome oxigênio, produz gás carbônico e água. Isso mesmo, a combustão dos combustíveis fósseis produz gás carbônico e água. E se produz gás carbônico, você lança gás carbônico na atmosfera, você lança carbono na atmosfera. Lembrando, quando estamos falando em aumentar a quantidade de carbono na atmosfera, estamos falando em aumentar a quantidade de gases que contém carbono em sua estrutura. Resposta, letra D. Letra E, redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. Pelo contrário, se você queima combustíveis fósseis, você lança gás carbônico na atmosfera e cerca de 1/3 do gás carbônico lançado na atmosfera é absorvido pelos oceanos. Então você não vai estar reduzindo a quantidade global de carbono nos oceanos. Você está aumentando. À medida em que os oceanos, o pulmão do planeta, absorvem cerca de 1/3 do gás carbônico atmosférico. E lembre-se, quando eu falo em quantidade de carbono no oceano, não é o carbono sólido, carvão não, certo? Quando eu falo em quantidade global de carbono nos oceanos, é o carbono acumulado no oceano na forma de gás carbônico, na forma de CO2. São os gases contendo carbono na atmosfera que são absorvidos pelo oceano. Então, reforçando, nossa resposta, letra D. Utilizar combustíveis fósseis aumenta a quantidade de carbono, de gases contendo carbono presentes na atmosfera. E vamos avançar para o nosso quarto quesito. Trago então para você o nosso quarto quesito, uma questão do vestibular da UPE, prova tradicional 2014. A charge a seguir retrata o preparo de um alimento em uma cozinha. Eu vou dar um zoom para você nessa imagem. Bem, aqui temos uma imagem de frituras. Entendi o que é que traz essa charge. Observe bem. Quando você tem frituras que porventura acontece uma queima muito intensa nessa fritura, você tem a produção de gases tóxicos. Nesse momento temos aqui a produção de monóxido de carbono. Porque aqui você subentende que está acontecendo uma queima incompleta, uma combustão incompleta. E a combustão incompleta de matéria orgânica produz um gás perigoso de fórmula CO, monóxido de carbono, que é um gás que compete com o oxigênio diante da hemoglobina. O organismo humano, ele tem o sangue tem hemoglobina contendo ferro, e o ferro
ele tem maior afinidade com o monóxido de carbono que com o oxigênio. Então, essa fritura está gerando essa fumaça que contém um grande teor de monóxido de carbono que interfere no processo de respiração, impede, inclusive, a respiração. Voltando à projeção normal, sobre o contexto da charge, é correto afirmar que se trata de um exagero? Não, não é exagero. Você tem que ter muito cuidado em combustões. Ainda mais combustão com a fumaça nesse perfil que vai gerar monóxido de carbono. Letra B, um exagero. Novamente, não é exagero. Observe que eu nem estou lendo o restante da frase porque não é exagero. Na verdade, isso aqui é um alerta ao perigo que acontece na combustão incompleta da matéria orgânica, gerando monóxido de carbono. Letra C, uma crítica, pois as panelas utilizam PVC. Opa, panelas não são de PVC. As panelas têm uma película chamada Teflon, películas antiaderentes. Não é PVC, o policloreto de vinila, que é usado em canos, em tubulações de água, por exemplo. Então, as panelas usam PVC e liberam ácido clorídrico durante as frituras. Realmente, se você queimar PVC, canos de PVC, aqueles canos d'água de PVC, haverá liberação de ácido clorídrico. Só que as panelas não são formadas por PVC. As panelas têm uma película antiaderente, que é de Teflon, um outro tipo de polímero. Letra C está incorreta. Letra D, uma recomendação, pois a combustão completa do GLP durante o processo de fritura produz muita fuligem. Não. Fuligem que ele fala aqui, minha gente, é carbono. Fuligem é carbono, C, aquele pozinho preto, sólido. E o que gera fuligem não é a combustão completa. A combustão completa gera CO2. Combustão completa gera gás carbônico, CO2. Agora, a combustão incompleta pode gerar CO e pode gerar C, fuligem, quando a disponibilidade de oxigênio é muito baixa, quando nós temos pouco oxigênio no ambiente, muito pouco oxigênio para muito combustível, então forma fuligem. Aqui está errado, porque combustão completa não gera CO, não gera C, fuligem, carbono. A combustão completa gera CO2. E outro pequeno detalhe, gente, GLP é a sigla para gás liquefeito de petróleo, ou famoso gás de cozinha. Letra D está errada. Letra E, um alerta, pois durante a fritura podem ser produzidos gases que são nocivos à saúde, como o monóxido de carbono e o dióxido de nitrogênio. Isso mesmo, eu não comentei, mas o NO2 também é produzido nas combustões. Eu chamo a atenção ao risco do monóxido de carbono CO, o CO, porque ele se combina com a hemoglobina do sangue, impedindo o transporte de oxigênio. Agora, o dióxido de nitrogênio, o NO2, é um gás ácido, inclusive é um dos gases que provocam chuva ácida, o NO2. Então a resposta, letra E. Vamos ao quinto quesito. Estamos então aqui estudando o nosso quinto quesito, a questão do Enem 2009, segunda aplicação. A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio, oxigênio, que somam cerca de 99%, e os gases traços, entre eles gás carbônico, CO2, vapor d'água, metano, ozônio e óxido nitroso, N2O. Vamos reforçar aqui as fórmulas químicas desses gases. É importante que você conheça o nome do gás e sua fórmula química. Gás nitrogênio, N2. Gás oxigênio, O2, que somam cerca de 99%. Então, o maior percentual de gases atmosféricos são nitrogênio e oxigênio. Lembrando que nitrogênio é o gás mais abundante na atmosfera. Chama atenção ainda a nome e forma de outros gases: gás carbônico, CO2, o dióxido de carbono, o vapor d'água, você conhece, H2O, o gás metano de fórmula CH4, ozônio, O3, óxido nitroso, N2O. Importantíssimo conhecer o nome e as fórmulas desses gases que compõem o restante, ou cerca de 1% do ar que respiramos. Os gases traços,
vão serem constituídos por pelo menos 3 átomos. Aqui vai a definição de gases traços, que são aqueles constituídos por pelo menos 3 átomos, conseguem absorver calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa. O efeito estufa, ele faz bem ao nosso planeta. O que não faz bem ao planeta é a intensificação do efeito estufa, conhecido como aquecimento global. A partir da Revolução Industrial, século XIX, a concentração de gases traços na atmosfera, em particular o gás carbônico, tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera, que é o desmatamento, é a mudança incorreta do manejo do solo. Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é, letra A, reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela industrialização refrigerada. Não tem como você pegar todas as indústrias e transformar em indústria refrigerada. Eu não imagino o que ele quis dizer aqui com esse texto, porque fala em ações totalmente impossíveis. Letra B, promover a queima da biomassa vegetal. Aluno, se você queimar biomassa, queima de matéria orgânica libera gás carbônico na combustão completa. Letra B não é resposta. Letra C, reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação em absorver CO2 da atmosfera. Sim, a resposta aqui é a letra C. Letra D, aumentar a concentração atmosférica de vapor d'água. Se você aumentar a quantidade de vapor d'água, você não está combatendo a presença do gás carbônico. Isso não vai interferir na intensificação ou redução do efeito estufa. Letra E, remover moléculas orgânicas polares da atmosfera. É bom lembrar que o tema polaridade não está sendo discutido nessa aula, mas o gás carbônico é um gás de caráter apolar. O gás carbônico é um gás de caráter apolar. O metano também é um gás de caráter apolar. Todavia, a polaridade molecular é tema de outras aulas nossas. Remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade delas de reter calor. Aqui está errado, porque gás carbônico e metano não são moléculas polares, são moléculas apolares. Confirmando, então, nossa resposta como sendo a letra C. Sendo assim, estudantes, estamos na finalização do nosso primeiro vídeo. E quero agradecer a você pela participação desse nosso estudo. Lembrando, estou aqui apenas abrindo a nossa playlist e estou convidando você a participar do nosso próximo vídeo, baseado no mesmo material, resolvendo questões de Enem, questões do SSA, que é o vestibular aqui de Pernambuco, acerca da química ambiental. Até o próximo vídeo, estudante de química!